Pessoal, boa tarde, tudo bem? Vamos iniciar a nossa aula de Geografia, conteúdo do segundo bimestre, página 117. Cada cidade, uma história. Estas imagens representam transformações ocorridas na cidade de Itabira, em Minas Gerais, ao longo do tempo. Assim como cada pessoa tem sua história, as cidades também, cada uma tem a própria história. Isso quer dizer que as cidades são diferentes umas das outras, tanto pelo espaço físico quanto pela própria história. Observando as imagens da página 117, a cidade de Itabira, em 1899, é a mesma cidade em 2009. Mas vocês percebam as transformações que ocorreram. Nós estamos falando da mesma cidade, mas é possível perceber as transformações que ocorreram. Os espaços se transformaram, principalmente pelas ações dos seres humanos. Então, feito essa observação das imagens, esta análise, responda a essas duas questões que é de resposta pessoal, de acordo com a análise de vocês. Que diferenças e semelhanças podemos destacar nas imagens? Que transformações podem ser percebidas? Respondendo essas duas questões, vamos para a página 118, onde nós iremos fazer uma leitura. Itabira é uma cidade do interior de Minas Gerais. As duas imagens que você observou apresentam elementos que demonstram como os espaços se transformaram ao longo do tempo. Há muito tempo, algumas pessoas escolheram viver nesse lugar. Elas foram em busca de ouro que diziam existir na região. A palavra Itabira é de origem indígena. Pode ser interpretada como pedra que brilha e dá nome ao município onde uma grande empresa mineradora, a Vale do Rio Doce, instalou-se. O brilho da pedra, relatado pelos tupis, não vinha do ouro, mas da quantidade de ferro que se encontrava no local. O ouro, porém, não era muito e, assim, o povoado pouco progrediu nessa fase inicial. Com o passar do tempo, uma nova riqueza começou a ser explorada na região, o minério de ferro. A cidade então começou a se transformar. Você estudou que o povoamento do Brasil pelos portugueses começou no litoral, mas muito cedo eles descobriram que poderiam encontrar ouro e pedras preciosas no interior do Brasil. Então, ocorreu uma verdadeira corrida pelo ouro. Assim como Itabira, muitas outras cidades do interior nasceram de povoamentos de mineração, principalmente na região do interior de Minas Gerais, da Bahia e de Goiás. Então aqui nós temos a imagem da exploração de minério de ferro na região de Itabira, Minas Gerais. Então, pessoal, um grupo de pessoas, um grupo de mineradores foram procurar ouro nas minas de Itabira, pois os indígenas diziam que ali existia muito ouro. Mas, com o passar do tempo, o minério de ferro que fez a região se transformar. Mas para o que é um minério de ferro? O minério de ferro é um tipo de rocha, que existe algum produto. Então, nós temos a rocha e nela contém algum produto, normalmente metálico. E esse produto é extraído, é retirado da rocha. E o minério do qual nós extraímos o ferro chama-se bauxita. E é o que está aparecendo aqui na imagem.
da página 118. Então, gente, a cidade de Itabira é apenas um exemplo de como os seres humanos transformam profundamente a natureza para adquirir o que deseja. Outro exemplo é desmatar as florestas para transformá-las em áreas de pastagens, né, para gados ou para o cultivo da agricultura, ou ainda construção de usinas hidrelétricas em rios, certo? Então agora vamos para a página 119. Um espaço em diferentes momentos. Você pode observar até agora que o ser humano, quando ocupa um espaço, procura adaptá-lo para o seu benefício, modificando a paisagem natural constantemente. Foi assim a ocupação do litoral brasileiro e das regiões do interior do nosso país. Montanhas são alteradas para a construção de rodovias ou túneis, florestas são desmatadas para transformarem a terra em pastagem para a criação de gado ou em campos aráveis para a agricultura. Rios têm seus cursos desviados para fazer construções e muitas áreas são alagadas para dar lugar a represas e usinas que produzem energia elétrica. Aí aqui no clipe nós temos a informação, né, do que é arável, área que pode ser preparada para o cultivo. E temos a imagem da usina hidrelétrica de Itaipu, no Paraná. Então, pessoal, aqui na página 119, nós temos a imagem da usina, mas o que é uma usina hidrelétrica? A usina hidrelétrica é o sistema que transforma a energia, né, contida na correnteza dos rios em energia cinética, que é o que dá movimento. Então, com essa energia, essa energia movimenta uma turbina e esta movimenta um gerador que por fim irá gerar a energia elétrica. Ou seja, a água do rio é represada por barragens. As comportas controlam o nível da represa. A água represada, ela é conduzida com grande pressão na tubulação, com muita força, e segue em direção às turbinas, que são formadas por uma espécie de pá, e responsável por gerar a energia. Então, quando a água passa pelas turbinas, ela gira as pás, coloca em funcionamento as pás, que acionam, né, o gerador da usina, transformando a energia mecânica em energia elétrica. E depois o transformador aumenta, né, a tensão da energia para que ela chegue até a nossa casa. Então, uma usina hidrelétrica funciona dessa maneira, transformando a energia mecânica em energia elétrica, tudo bem? Então, agora vamos para a página 120, onde temos: observe as transformações que a construção dessa usina provocou na região. Então, aqui ó, está falando da construção da hidrelétrica de Itaipu. A imagem abaixo representa a região do Rio Paraná, que era chamada de Sete Quedas ou de Salto Guaíra, pois ali havia grandes quedas de água que juntas formavam um dos mais visitados pontos turísticos do Brasil. Então, aqui nós temos a imagem, né, dessa região do Paraná, né, do Rio Paraná, onde foi construído a usina de Itaipu, em 1982.
Após a construção da represa e da usina de Itaipu, as 7 quedas desapareceram, pois o nível da água subiu consideravelmente. Veja a seguir como ficou o local. Então, agora nós temos aqui a imagem do mesmo local alguns anos depois, em 2015. E vocês conseguem perceber, né, claramente a mudança, a alteração, a transformação, né, por qual a região passou. Então, gente, agora nós vamos resolver, né, responder algumas questões, algumas atividades na página 121. Na página 121, atividade 1. Você acha que a inundação da área das 7 quedas interferiu apenas nas cachoeiras que lá existiam? Então, registre a sua opinião. Então, com base na leitura sobre o que nós conversamos, vocês irão responder a essa questão 1, resposta pessoal, tá? Temos aqui a questão 2. Todos os elementos da natureza formam um conjunto integrado, isto é, se uma parte for afetada, todas as outras também serão. Converse com os seus colegas a respeito da construção da usina hidrelétrica de Itaipu e a transformação pela qual o ecossistema, né, os seres vivos e ambiente passou. O que vocês pensam sobre isso? Então, conversem, né, com um familiar para responder a essa questão, que também é uma questão de resposta pessoal. No clipe, nós temos a informação: a natureza é um patrimônio comum a todos os seres vivos, por isso precisa ser preservada. Agora vamos para a atividade 3. Procure o significado da palavra Itaipu e registre. Então, aqui vocês precisam, né, pesquisar o significado da palavra Itaipu. Vamos lá, então, a Pro vai ajudar vocês com essa definição. É uma palavra formada por 3 palavras em tupi-guarani. Ita, que significa pedra. I, que significa água. E pu, que significa estrondo. Este nome está relacionado ao som forte da água quando bate nas pedras, e dizem que para os indígenas da região significava pedra que canta. Então, esse é o significado da palavra Itaipu. Na construção da usina hidrelétrica de Itaipu, foram tomadas algumas medidas para que não se prejudicasse demais o ecossistema da região. Antes da formação do reservatório, foi realizada uma operação chamada Mimbacueira, que na língua tupi-guarani quer dizer pega bicho. Equipes do setor ambiental de Itaipu percorreram em barcos e lanchas toda a área que seria alagada, salvando centenas de espécies de animais da região e abrigando-os em reservas criadas pela hidrelétrica. Então, agora nós temos a questão 4, também resposta pessoal. Você acha que a operação Mimbacueira serve de exemplo para outras ações dos seres humanos quando vão criar algum projeto que interfere bastante na natureza? Respondam aí a essa questão, pessoal. E qualquer dúvida, nós poderemos conversar no nosso plantão no Hangouts toda segunda-feira a partir das 14 horas. Nossa aula finaliza aqui. Muito obrigado.